Agora, um outro assunto muito sério. 2 em cada 10 mulheres, 3 em cada 10 homens dirigem embriagados ao saírem das casas noturnas aqui em São Paulo. Os dados são de uma pesquisa que descreve o comportamento de risco que os jovens têm depois de saírem das baladas. O levantamento é da Unifesp e acaba de ser divulgado. Para falar mais sobre o projeto da universidade, o projeto que se chama Balada Consciência, a gente recebe hoje aqui a pesquisadora Zila Sanches. Oi, Zila, boa tarde. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Esse projeto, essa pesquisa, faz parte desse projeto maior, que é Balada Consciência. Que projeto é esse? Esse é um projeto de pesquisa que visa identificar os padrões de consumo de álcool e outras drogas e os comportamentos de risco que acontecem na balada, desde o entrar na balada até o momento de saída. Então, faltava no cenário brasileiro se compreender o que acontece em uma balada, para que a gente pudesse propor políticas públicas que favoreçam, que melhorem a condição de saúde desses jovens nesses estabelecimentos. Como é que vocês fizeram a pesquisa? Então, nós fizemos uma amostra representativa de baladas da cidade de São Paulo e dos baladeiros que frequentam essas baladas. Fizemos medidas de dosagem alcoólica de entrada de saída nesses jovens e entrevistas sobre padrões de consumo de álcool e outras drogas e os comportamentos de risco que aconteciam antes da entrada, durante e após a saída. Então, acompanhando esses jovens através de entrevistas pelo menos 24 horas, né, até o dia seguinte. E para uma parte deles nós fizemos uma intervenção digital através de computador para tentar reduzir o consumo, o padrão de consumo que a gente chama de binge drinking. Que é isso? O padrão que é o mais perigoso, é o padrão de uso abusivo, em que se consome uma quantidade de pelo menos 5 doses de álcool no período de 2 horas, que é o padrão mais comum dentro das casas noturnas. E aí, depois que eles saem, o que acontece? O que vocês perceberam? O que acontece? Acontece de tudo. Então, a maior parte deles, o que eles mais relatam de comportamento de risco, efetivamente, é o beber e dirigir. Porém, nós temos relatos significativos de comportamento sexual de risco, ou seja, aquele comportamento sexual, muitas vezes... Sem preservativo? Sem preservativo. E muitas vezes com arrependimento, com né? arrependimento ou não consensual, inclusive, de eles não se darem conta de que eles não, naquele momento, eles não conseguem dizer não. E no dia seguinte, eles se arrependem efetivamente de terem praticado, né, o sexo. Nós estamos falando de jovens de que idade? Estamos falando de jovens, o estudo, ele pegou a partir dos 18 anos, né? Então o adolescente não entrou por questões de comitê de ética, então pegamos a partir de 18 anos e todos os que estavam nas filas, mas a média de idade desses jovens é de 24 anos, 24. Dos participantes. E 90% deles têm até 30 anos de idade, então quase todos têm abaixo de 30 anos, entre esses frequentadores de baladas da cidade de São Paulo. E você falou que o desafio é propor políticas públicas. Por exemplo, qual é o encaminhamento a partir desse levantamento de vocês? Existem diversas políticas públicas que já são utilizadas em países desenvolvidos e que mostram redução nos efeitos negativos do abuso de álcool entre baladeiros. Uma delas, por exemplo, é a proibição de venda de bebidas alcoólicas para aquelas pessoas que já estão embriagadas. Ou seja, existe todo um controle de venda para as pessoas que elas já não estão bem. Até porque todo mundo vê, né, que a pessoa já não tem condição de beber e continua oferecendo porque é dinheiro, né, comércio. Exato. Em alguns casos, os próprios amigos estimulam e a gente tem casos radicais e extremos em que as pessoas acabam morrendo por intoxicação alcoólica. Morrendo e muitas vezes matando. Porque sai dirigindo embriagado, né? 2 em cada 10. Mulheres, 3 em cada 10 homens. Quer dizer, sai dali, pega um carro, muitas vezes tem ali dentro do carro amigos. Isso. Né? Caroneiro, gente que foi junto, que também pode estar alcoolizada e não percebeu, entrou no carro, que a pessoa que estava dirigindo está embriagada. Quer dizer, é uma morte, ele não só morre, como mata. Como mata. Não só os que estão no carro, mas muitas vezes os outros envolvidos no acidente que não tem nada a ver com a história, né? Enfim, que estão na rua. Um outro dado muito importante que a gente encontra é a questão do apagão, do blackout alcoólico. Não lembrar nada. Não lembrar nada. E aí esse não lembrar nada acaba trazendo diversas consequências. Porque a pessoa, muitas vezes, ela se vê no YouTube, no Facebook, vídeos e fotos dela, de coisas que ela nem sabe que ela fez e que ela não faria se ela tivesse... Essa consciência. Exatamente.
Porém, ela fez. E aí ela se sente extremamente constrangida. Então, tem casos de meninas que ficaram nuas, etc. E que no momento ela não tem percepção e depois apaga, ela não lembra desse... Em tempos de rede social, de Big Brother, que é o que a gente vive, Exatamente. a gente tem que tomar muito cuidado. O que a gente diz para os pais, hein? Bom, eu como mãe de adolescente estou aqui prestando toda a atenção. O que a gente diz para os pais? Eu acho que o mais efetivo é que os pais deixem claro para os filhos a sua percepção em relação ao abuso alcoólico. Então, o filho precisa saber que o pai não aceita o abuso. É muito importante que os pais acompanhem esses filhos, que levem, tragam, busquem e olhem, sintam, né, efetivamente se ele está realmente intoxicado e que nível de intoxicação é essa. E precisa deixar claro para o filho que isso é arriscado. A conversa entre pais e filhos sempre é o mais eficaz. E o pai tem que deixar claro o que ele aceita e o que ele não aceita. O filho precisa desse limite, ele precisa saber o que o pai pensa em relação ao assunto. E vale conversar até na chegada da balada? Chegou, percebeu que o jovem está num estado que não, ali não vale, né? Não. Deixa para o dia seguinte, porque é a história do blackout. Ele nem vai lembrar dessa conversa. É preferível esperar o dia seguinte e ter uma conversa franca, honesta e que pontue quais são as regras da casa. Maravilha. Olha, super importante. Zila, vamos disponibilizar, por favor, gente? Vamos colocar na tela. A Zila trouxe pra gente, tá aí, ó. www.baladaconsciência, gente, que é o nome desse projeto da Unifesp.com.br. Nesse site a pessoa tem acesso a toda a pesquisa? Tem acesso à pesquisa, diversas informações sobre os riscos do abuso de álcool. Tá, você falou em políticas públicas, você falou da questão, por exemplo, da proibição de continuar vendendo para quem já está com nível de álcool acima, mas qual é o encaminhamento prático desse trabalho de vocês agora? A universidade fez o trabalho, levantou o trabalho, vocês levam para alguém, para alguma autoridade? Como é que é esse trâmite? Exatamente esse processo que a gente está tentando agora, em parceria com a Organização Mundial da Saúde, tentando, de alguma maneira, conscientizar os políticos brasileiros de que a gente precisa de alterações na nossa legislação. Não é um trabalho fácil, é muito difícil, muito. E que tem a indústria do álcool por trás fazendo de serviço em relação à nossa ação. É dinheiro, né? Sempre onde há uma relação de dinheiro, de comércio, as coisas ficam mais difíceis. E vocês têm algum outro passo dessa pesquisa, no que diz respeito a campo? Estão com algum outro desafio daqui para frente? Não, estamos com planos para o próximo ano, mas para esse ainda estamos concluindo as análises e buscando parcerias internacionais para novos estudos. Bom, tá aí, gente. Conversei com Zila Sanches, coordenadora dessa pesquisa da Unifesp, que apontou aí que 2 em cada 10 mulheres, 3 em cada 10 homens dirigem embriagados aqui em São Paulo quando saem das baladas. É importantíssimo esse dado, gravíssimo, preocupante. Se você quiser mais detalhes da pesquisa, vamos colocar na tela de novo, por favor. Tá aí, vamos colocar? Por favor, tá aí, ó. Balada Consciência, que é o nome do projeto que fez essa pesquisa, responsável por essa pesquisa.com.br. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada. E continue mantendo a gente informado sobre o assunto. Até uma próxima oportunidade. Obrigada. Boa tarde.